Bom, eu resolvi criar esse canal para mostrar minha rotina de corrida, para mostrar os problemas relacionados ao que a gente enfrenta no dia a dia, que eu vejo muita gente passando trabalho no começo, até me perguntando às vezes, que às vezes o cara posta algum treino na rede social e tal, o pessoal vem perguntar e tal, já teve alguns amigos que vieram perguntar, e eu acho bacana poder passar um pouco de experiência. E com pessoas mais próximas, assim, é mais legal de ter essa visão, né? Quando tu conhece a pessoa. Então, se tem algum conhecido, obrigado por estar olhando o vídeo. O vídeo vai ser um pouco longo, eu acho. Os treinos vão ser estruturados aí basicamente em treinos de tiro, treinos longos, treinos leves, grande maioria treino leve, e alguns treinos na academia. Eu acho que é isso. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser acompanhar o canal, vou tentar manter a atividade mais ou menos de um vídeo por semana, resumindo a semana e tentando fazer um compilado de todos os treinos. Obrigado. A ideia é melhorar. Eu consigo fazer 2 a 3. Essa barra aqui é um pouco mais alta, mas a ideia é melhorar aí pra 7, 6. Eu nunca fiz mais que 5. Eu já faço 3, nunca fazia nenhuma há uns 6 meses atrás. Então tá melhorando.
Agora, primeiro treino da semana. 7K. Voltando depois de um tempo, né? Bora pra cima. Tentando manter o batimento abaixo de 160. Então, às vezes tem que caminhar mesmo. Não adianta. O pior de tudo é quando tu volta assim e tá acostumado a correr. O primeiro quilômetro foi pra 8 e pouco. E agora eu tô esperando baixar um pouco mais o batimento pra continuar. Esses 7 km vão ser longos. Mas isso aí, voltando é isso aí mesmo. E isso que faz só 3 semanas, né, que eu não corro. Depois da prova de 21K, eu acho que eu fiz um treino de 5K só. E daí deu um monte de problema, eu não consegui continuar. 8 semanas de treino. Essas 8 semanas eu pretendo melhorar o meu 5K. Daí eu não sei, né, se eu vou fazer uma prova de 5K depois que finalizar essas 8 semanas. Vamos ver como é que vai ser. Ó, já aumentou de novo. O 65. Não dá pra subir muito, porque o treino tem que ser leve. Óbvio que, no meu conhecimento, eu consigo manter correndo, vou conseguir continuar correndo tranquilo. Porém, a questão aqui é o batimento cardíaco estável. Se eu quisesse, eu poderia continuar correndo o 7K inteiro, porque eu não tô me sentindo cansado nem nada. Tô ofegante porque eu tô acima de peso e tudo mais, mas eu já corro sim, eu corri 21K sim. Meu peso não mudou nada. Mas é isso aí, né? O cardiovascular, ele te entrega muito mais, né? Interessante, né? Quando tu não tá treinado, o cardiovascular te entrega muito mais o teu não preparo do que o teu peso ou qualquer outra coisa. Quilômetro 2, 9 quilômetros, pace 9. Tá bom, né? Interessante pensar, né? Como o treino de corrida ultimamente, nos últimos anos aí, anda meio banalizado, né? No quesito de o pessoal quer sempre mostrar o pace mais forte e quer sempre se mostrar que tá mais preparado do que os outros. Na real é tu contra tu mesmo. Depois que tu começa a treinar por um tempo específico, tu consegue perceber isso. Quilômetro 3, 9 com 24. Tá diminuindo, fazer o que, né? É engraçado que o cara, quando tá com um treinamento um pouco melhor, tu consegue diminuir o teu ritmo e ainda manter o teu batimento cardíaco estável, ou até um pouco diminuir ele, né? E isso o cara vai aprendendo conforme o cara vai correndo. Porque quando eu fiz a minha meia agora, a minha maratona de Porto Alegre, eu fiz em média 7 os 21 km. Alguns trechos mais rápido, alguns trechos mais lento. 6h45, 6h40, alguns trechos 6h30, mas alguns trechos foi a 7h20, 7h30. Eu tentei zerar a prova, né? Fazer aquele pace mais leve no começo e terminar mais rápido. Eu consegui meio que fazer isso em alguns trechos, e se for olhar a prova como um todo, ela foi meio que nesse sentido. E quando eu tava fazendo os treinamentos, muito no começo, lá em novembro, comecinho de dezembro, eu tinha esse problema do batimento cardíaco muito elevado, um pace muito lento. Tipo, muito lento que eu digo 8, meu batimento tá lá em 170. Imagina, pace 8. E depois de alguns 2, 3 meses que eu tava treinando na dieta certinho, perdi alguns quilos,
e o meu condicionamento já estava melhor, eu já consegui pensar nessa estratégia durante a minha corrida. Então eu tava lá num treino leve. O cara se empolga às vezes quando o cara tá bem, vai a 6h40, 6h30, que é o meu pace forte, tá? Porque eu tenho aí 96 quilos, né? Esse é o meu pace forte, por enquanto. Agora quando eu tava com esse pace aí de 7, forte não, era o pace 7, era o pace que eu consegui manter por muito tempo, tanto que eu fiz os 21K, né, a 7. Então, quando eu tava nesse pace aí, eu via que dava aquela deslizada e eu apertava um pouco mais o passo, porque o cara tá bem, para baixar o batimento cardíaco, eu baixava o pace a uns 8h30, 8h40, mas assim, é um trote muito leve, praticamente só pulando, mas é muito leve mesmo. E cara, eu sentia o batimento, não, dá pra ver no relógio, né? Tava 175, 180, baixava ali a 150, 145, isso aí é o meu batimento, cara. O meu batimento cardíaco no leve não passa de 155. É a minha zona 2, a minha zona 2 é dos 147, 146, acho, se não me engano, até 159, 160. Por exemplo, agora eu tô caminhando a 11 de pace, ó, 140. Se eu começar a correr agora, vamos ver até quanto que vai. O pace aqui tá uns 7h40, 7h30, bem na manhã. Aí, não faz nem um minuto e meu batimento já tá 160. Por quê? Porque o cara tá destreinado, né, cara? Comecei, acho que umas 2 semaninhas já estabiliza. 2 semaninhas. Pace de 7,50 em todos, batimento a 170. Aí eu vou manter correndo, só que eu vou tentar diminuir. Eu não sei se eu consigo correr mais devagar que isso. Vamos ver. Tentar correr muito devagar. Só um trotezinho de leve. Não baixa de jeito nenhum. Olha aí, o pace é 9. E o batimento continua aumentando. Aí que eu digo, não dá pra continuar correndo. Eu consigo continuar correndo tranquilo, mas não dá por causa do batimento. Então é importante o cara ter um reloginho, mesmo que seja mais barato, mais caro, enfim, o relógio que meça ali o batimento, porque pelo menos pra mim essa métrica é a que mais importa. Por que eu sei disso? Porque eu já treino há algum tempo e eu já sei como é que funciona o meu cardiovascular, e já dá pra entender mais ou menos que daqui 3 semanas, 2 semanas, esse pace aqui de 8h30, 8, vai ser o pace que eu consigo baixar o meu batimento cardíaco para um batimento cardíaco mais ok. E é engraçado também, porque tipo, quando tu tá bem treinado, teu cardiovascular tá ok, tu consegue se recuperar mais rápido, e o teu limite de batimento cardíaco chega muito mais lento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, agora eu tava correndo a 174 batimentos por minuto. Batimento cardíaco, né? Pra eu voltar agora aos 140, vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que vai demorar mais ou menos uns 3, 4 minutos. Não, 3 não, mas talvez uns 2 minutos e pouco. E pra eu voltar aos 170, é 1 minuto, cara. É 1 minuto. 1 minuto correndo leve. Um pace 7 e pouco. Imagina. Quando eu tava nessa fase boa ali, 2, 3 semanas atrás. Não, umas 3, 4 semanas atrás. Acho que faz um mês já. Esse 175 de batimento cardíaco era o batimento cardíaco de um tiro meu, praticamente. Um tiro meu de 400 metros. Fazendo
5:10, 5:15, né? Não, 5:25 acho que era o meu pace de 400, o meu tiro de 400. Então, esse 175, 180 que chegava ali, né, nesse tiro, cara, caía 130 fácil em um minuto e meio, às vezes era o intervalo, né? Agora, ó, já tá chegando nos 170 e poucos, 140 e poucos que eu falei. Já dá pra dar um trotezinho de novo, mas é aquela coisa, 35 minutos, 36 agora. Com 37 minutos, vai passar um minuto aqui, o batimento já vai estar lá nas cucuias. Aí como é que o cara vai treinar em D2 correndo? Não treina correndo. O cara tem que treinar caminhando, tá ligado? Vai ser o começo. O começo. Se tiver um pouquinho de paciência e continuar com a disciplina do treinamento, vai dar certo. Já deu certo. É só fazer dar de novo. Aí, ó. 4 km. Pace 10. Que delícia. Treinamento em D2 não rolou hoje. Mas não foi por falta de tentativa, né? Pensa, quem tá começando agora, o cara vai começar a correr, cansa, vai de novo, aí tá correndo, cansa, caminha de novo. Todo mundo é assim, né? Porém, se tu tiver um controle do batimento cardíaco, fica muito melhor, né? Tu consegue controlar o teu cansar ali, né? Tipo isso aqui, ó. Eu corri 2 minutos aí, 3 minutos. E o batimento já tá lá em cima de novo, né? 160 e poucos. Ó, 170, tô caminhando, tá 170. Então, vai na mãe. Quem tá começando vai na mãe. Tô botando muito a minha experiência do que o cara vive, né? Do que todo mundo vive, na real, não é só eu, né? Todo mundo vive esse tipo de situação quando tá começando a atividade, né? Porém, o pessoal tende a desistir muito fácil, né? Fácil não, vamos botar quantas palavras. O pessoal tende a desistir muito cedo, porque fácil não é pra ninguém, né? Nunca vai ser fácil. Mas tudo que tu põe na cabeça que tu vai fazer, com algum sentido de que tu vai colocar aquilo na tua cabeça, tu vai fazer aquele bagulho, se tu fizer por bastante tempo aquilo, vai dar bom. Trampo, estudo, tudo quanto é tipo de coisa, mano. Se tu botar esforço e botar tempo naquilo e não desistir, porque vai doer, tu vai sentir, mas depois de um tempo a dor diminui. Não vou dizer que para a dor, mas ela diminui. Hoje o treino não vai ser 7 não, vai ser 5, eu acho. Porque a minha ideia era fazer 7 num pace 7:30, mas eu subestimei a mim mesmo. Porque a minha ideia era que eu não ia estar tão mal fisicamente. O cara não se sente mal fisicamente, né? Mas quando eu vi que meu batimento começou a subir, eu já meio que mudei a estratégia, né? Então eu vou fazer 5. Vai dar 5 em 48 mais ou menos, 48 minutos. Pace bem leve. E é isso aí. Acho que eu nem falei a temperatura, nada, né? Mas agora deve estar uns 15 graus, um ventinho. Tempo nublado, feio. Feio. Mas vai ter muita gente, talvez, que critique a questão de eu estar controlando muito o batimento cardíaco e não dando valor pra percepção de esforço, né? Mas eu prefiro o batimento. A percepção de esforço, quando o cara volta, assim, ela é meio falha. E quem corre devagar vai mais longe. Mas é isso aí mesmo, o cara correndo devagar. Cara, que loucura. 180, que loucura. Fechou.
os 5 km, vou caminhando até em casa, agora deve dar uns 500 metros até em casa. Vou caminhando até em casa ali agora. Caminhei boa parte do percurso, na real, né? Não deu pra correr muito. Mas foi 5 km em 45, 46, né? Vocês viram ali. E é isso aí que deu pra fazer hoje. 5K, bem leve. Amanhã tem treino de tiro, provavelmente. Tem uma coisa que eu não falei, é por que eu tava fazendo 5, né? Eu vou fazer 5 e não 7 por causa do tempo. Vou voltar a trabalhar, tô fazendo isso no meu intervalo de trabalho, né? Então, isso agora é 1h20. Até as 2 eu tenho que voltar. Bora então. Hoje o treino é de tiro. O treino é dividido 2 km leve, aquecendo, e depois são 6 repetições. Cada repetição 2 blocos de 300 metros. Nesses blocos de 300 metros, um bloco é 6:15 o pace e o outro é 7. A princípio não tem intervalo entre um e o outro. Então, a princípio não tem. Mas vamos ver como é que vai ser. 300 metros é uma distância curta, né? Como eu tô voltando agora, vamos ver. E daí depois, pra desaquecer, tem 1 km leve. Eu gosto de fazer aqui. É uma reta gigante aqui. Tem um dique aqui que o pessoal tá fazendo reforma. E até o final dessa reta aqui, que é uma ciclofaixa, que quase ninguém usa, não. Algumas pessoas usam, mas esse horário, que agora é 1 e pouca, não tem muita gente usando, então é de boa. Depois das 6 repetições de 2 blocos de 300, tem um descansinho ali de 1 minuto e meio caminhando. Mas eu não sei se eu não vou caminhar agora já nesse aquecimento de 2, para poder baixar um pouco o batimento, porque eu tô aqui até diminuir um pouco, 7:20, ó, deu 1 km, 7:28. Vou ter que caminhar um pouco nesses 2 km agora para baixar um pouco o batimento, porque tá 170 e eu acho que hoje é um treino que provavelmente o batimento vai a quase 190. Então se eu ver que eu tô sentindo muito, eu vou dar uma reduzida, mas eu não vou conseguir gravar. Então, voltando ali no intervalinho, a gente vai ver como é que vai estar. Quando eu digo que o cara conhece o corpo do cara, pô, agora já tá em 180, tá 190, quase 188. Vou botar os gráficos tentar botar os gráficos cardíacos, mas chegou a 188 e eu tô caminhando a falta 1. Bora. Bateu 190. Fazia muito tempo que eu não chegava em 190. A última vez que eu ultrapassei 190 foi numa prova que eu fiz de 13K. Foi a primeira prova que eu fiz na minha vida. E não faz muito tempo. Foi tipo março. 15 de março. Hoje é 1º de julho. Foda que a minha última corrida tinha sido em maio ainda. Então fazia mais de 4 semanas. Fazia mais de 4 semanas. Que loucura, né? O que faz o tempo sem tu treinar, fazer nada, né? Não faço isso, treinei. Agora eu não vou parar mais. Assim, eu deveria estar correndo na Pace 7 agora, mas eu não vou conseguir,
É o último, seria os últimos 300 metros. Talvez eu corra aí 150, agora falta 200. Talvez eu consiga correr 200. Talvez não, eu consigo. Tem que botar na cabeça. Fechou os tiros, 1 minuto e meio caminhando. Falta 30 segundos. O batimento realmente chegou a 190, como deu pra ver aí. Agora, finalizando essa caminhadinha, 1 km até em casa e trabalhar, né? Porque já é, sei lá, já deve ser 1 e pouca já. Mas o treino foi ok. Eu consegui correr por boa parte do treino. Acho que eu dei uma caminhadinha na 3ª ou 4ª repetição. Aí tem que voltar. Aí 1 kmzinho. Mas agora é leve. Eu dei uma caminhada no 3ª e na 4ª repetição e na última. Mas foi muito pouco tempo, foi tipo... Na 3ª acho que eu caminhei uns 30 segundos, nem isso. Porque eu vi que no final ia ficar pior, né? E depois... Na última ali eu caminhei um pouco mais. Vou dar uma caminhadinha mais aqui nesse último km, que subiu o batimento. Mas vou mostrar aqui como é que funciona a tela em cima. Ali onde diz treino, é o pace que eu tô. À esquerda, batimento. Embaixo, a duração desse último tiro, né? No caso, dessa última repetição, que é 1 km, né? Estou há 3 minutos fazendo isso. E na direita, o quanto que falta. 620 metros. Reloginho bom, cara. Eu investi um pouco mais. Depois de tempo correndo com outros, de outras formas, né? Comecei com um celular só. E depois comprei um reloginho na época. Um outro reloginho na Masfit, o Bip. Que era simplão, mas tinha GPS também. Bem mais simples que esse. E daí evoluí pra esse depois de um tempo. Depois de um tempo guardando grana e tal. O cara consegue fazer as coisinhas aos poucos, né? Trabalhador é isso aí. Batalhar pelas coisas. Então é isso aí, treino finalizado. Deu 6 km e pouco, né? Caminhei bastante no final ali. E amanhã tem mais. Sem condição de correr, não tem como. Sensação térmica de 12 a 13 graus, muito vento, chuva. Hoje não vai dar, hoje eu vou ter que ir na academia, fazer um treininho na academia. E era 6,5 leve hoje, mas não vai rolar. Então amanhã provavelmente vai dar.
Sexta-feira, não parece nem que eu tô no mesmo lugar. Hoje o treino é de repetições de tiro, 400 metros, 10 repetições. Essas 10 repetições em 2 blocos, com intervalo no meio, só que tem intervalo em cada uma das repetições. Agora eu tô no aquecimento. Os 400 metros, o alvo de pace é 5,50. Tentar manter nesse patamar. 5,50. Talvez eu comece mais leve e depois vai aumentando conforme eu vou sentindo que tá dando bom. Descansinho de 1 minuto. 1 minutinho, caminhando. Terminou o aquecimento. Em seguida vamos começar as repetições. Primeiro 400, em torno de 6,10, 6,15. Agora no intervalinho. Cada 400 vai ter 1 minuto de intervalo. Vou tentar falar em cada um dos intervalos. Vamos lá. Segunda repetição de 400. Foi para 5,50 mais ou menos. Aqui eu tô a favor do vento, então não tenho bloqueante. Terceiro, mais ou menos os 6. Todos eles são em torno de 2,20, 2,30 minutos, né? Os 400 metros. Esse foi mais difícil porque contra o vento, né? Eu vou próximo a favor, né? Vai dar mais rápido. Quarto tiro foi um pouco mais rápido, 5,50 por aí. Deu 2 minutos e 20, um pouco menos. Eu forcei um pouco no meio ali porque a favor do vento não tem o que te empurra para trás, né? Uma coisa interessante até que eu aprendi há pouco tempo nesse app que monta nas planilhas é que não adianta, não faz sentido tu dar o gás no final de todos os treinos para fazer mais rápido do que o pace alvo. O objetivo teu é tu manter a cadência para acostumar com aquele pace do tiro. Então isso é interessante, não sabia. Quinta repetição contra o vento, né? Então 6,15 mais ou menos. Tá muito vento, muito frio, mas ainda bem que tem sol. Agora tem 2 minutos de intervalo para mais 5 ciclos de 400 com 1 minuto de intervalo. Tô me sentindo bem e a percepção de esforço tá bem ok até. A percepção de esforço tá bem ok até. E diferente do primeiro treino lá de terça, hoje é sexta. O de ontem eu não filmei porque eu tava na academia, na esteira. Até fiz algum reels pro Instagram ali, de zoeira, assim, mais de humor ali e tal. Mas o treino de ontem foi 5,5 km. Era pra ser 6,5, mas eu tava na esteira, tinha acabado de fazer musculação. Meu relógio apitou dizendo que eu tava já entrando numa zona meio desconfortável pra treinar. Então eu decidi fazer 5,5. E hoje eu tô bem melhor, o meu batimento tá bem mais estável. Então aquilo que eu comentei lá de terça-feira, provavelmente seja até antes a questão do batimento cardíaco dar uma estabilizada, mas porque eu já tava acostumado a treinar, né? Então o corpo acostuma mais rápido, né? Vamos para mais um tiro de 400. Mais um tiro de 400, sexto, primeiro do segundo ciclo de 5, né? Então, sexto tiro ao total. Foi mais ou menos na mesma média a favor do vento. Próximo de 6, 5,55 por aí. E bora para mais um. Minutinho caminhando e bora pro próximo. Nesse eu senti. Nesse deu pra sentir. 185 batimento, 6,10, 6 também, muito forte o vento contra. Aí a força que tu tem que fazer é muito maior, né? Então se vocês puderem escolher um lugar que vocês vão correr só para um lado, é muito melhor. Eu até poderia estar correndo para um lado só, mas aí em algum momento eu ia ter que voltar, né? Acho que nem tem como fazer isso. Se fosse um círculo, em determinado momento eu ia pegar vento contra também, né? Se for correr na pista, por exemplo.
tem muita alternativa. Se tiver vento, só vai. 8º ciclo. A favor do vento. Batimento 180 e poucos. 4, 3. Coisa interessante de fazer em treino de tiro que tu tá fazendo em reta. Vou ficar na minha. É tu marcar mais ou menos onde começa e termina os ciclos. Por exemplo, eu tô marcando mais ou menos próximo dessas placas aqui. Essas placas, esse conjunto de placas. Então, se tu sabe mais ou menos onde começa e termina, tu consegue visualmente ver onde tá terminando o teu treino e começando. Para mais um. 9º ciclo. Meu Deus. Gente, eu não tô conseguindo gravar entre os tiros porque é impossível conversar. É um ritmo completamente que eu não tô nem um pouco acostumado ainda. Na verdade, eu acho que eu nunca estive com esse 5,50 aí. Mas agora tá mais difícil. O batimento já tá na casa de 180 durante o tiro, 185 no máximo. Quando eu paro aqui, ele cai para uns 170, 168, 170, mas não baixa mais que esse minuto. Ainda tá desproporcional isso. Esse foi como deveria ser, no limite. O último, acho que foi o último, 5 de 5, 188 batimento, foi o máximo. Agora 1 minuto, caminhando, 1 km, desaquecendo. Na real era 2 minutos, eu achei que era 1 minuto só. Interessante, eu lembrei agora, interessante quando a gente estiver correndo assim na rua, marcar pontos onde tu acha que poderia ser interessante tu saber a distância. Por exemplo, aqui, essa torre ali, dá mais ou menos 1 km até a minha casa. Então, aquela torre ali, até a minha casa é 1 km. Aí eu não preciso fazer uma volta na quarta para completar a distância, essas coisas assim. Então é legal o cara ter essa distinção de onde eu tô até o ponto que eu tiver. Vai precisar dar tantos quilômetros ou tantos metros. Agora eu vou precisar fazer 1 km de descanso e ele precisa ser na zona 2. Eu tô na zona 2 agora caminhando, mas se eu voltar a correr muito rápido, com certeza vai passar. Tá 148. Eu vou deixar chegar uns 135 e daí eu começo a correr leve. Mas provavelmente eu vou ter que caminhar esse 1 km mais do que correr por conta do batimento. Eu programei o relógio pra me dizer na zona 2 sempre. Então, a zona 2 no caso o aquecimento e o desaquecimento, né? Zona 2 minha é até 159. É alto? Sim, é alto. Se vocês forem procurar aí, fizer cálculos na internet sem ter uma informação relacionada a mínimo de batimento no teu descanso, no teu repouso, por exemplo, quando tu acorda, quanto que é o teu batimento e qual que é o máximo do teu batimento cardíaco, no máximo do máximo. E esse tipo de cálculo tu faz depois que tu souber todos os teus dados relacionados ao teu batimento. Então é um cálculo feito ali, tu joga no ChatGPT, depois confere em outras IA ali e bate com plataformas digitais, tu vai ter um valor aproximado, sem precisar fazer aqueles exames lá de VO2 máximo e tal, que é caro, né? Mas enfim, vamos dar um trotezinho. Mas é interessante tu saber essa questão do teu VO2 máximo também, mas a questão das tuas zonas para tu poder calcular depois. Tu calculando isso, tu consegue treinar melhor, consegue ter uma percepção de esforço melhor, é muito melhor que tudo. Óbvio que ainda preciso ajustar muita coisa, né? Mas isso já ajuda bastante. Então, só para complementar, tu treinar na zona 2 não quer dizer que tu precisa correr na zona 2. Tu pode treinar na zona 2, estar na zona 2 caminhando, como eu tô agora. 146, 145, 142 até 159 é a minha zona 2. Eu baixei para 143 agora, então dá um trotezinho até chegar a 159. Isso é a minha, tá? Então cada um tem a sua. Tem gente que a zona 2 aí vai ser 120, 140. Enfim, depende do teu condicionamento físico, do teu organismo, depende de uma caralhada de coisa. Então
não vai se basear só porque eu tô falando essa porra aqui. A tua vai ser também. Entrando um túnel aqui, olha aí. Então, calcule as zonas, é legal saber, porque o tipo de treinamento vai mudar bastante. Interessante saber também a questão de quanto tempo já deu. Interessante saber quanto tempo já deu o treino. 57, deu 7 km e 570. Para esses 2 km aquecendo, 10 repetições de 400 metros cada, né? Só que daí tem 1 minuto caminhando, né, no meio. Então, se fosse 10 vezes 400 metros, seria 4 km, né? Mas tem caminhando no meio, então dá bem mais do que os 6 que deveria ser só se eu estivesse correndo e fazendo repetição direto, né? Então tem as caminhadas aí que conta bastante. Deu 1 km e 600 caminhando, né? Contando aí o que eu tô fazendo agora no desaquecimento e também na parte dos intervalos. Fechou o treino, amanhã é descanso. Então domingo tem um treino longo da semana. Dedo. Bora pro domingão. Treino longo. Treino da semana. O longo dessa semana, no caso, né? É 12 km. Pace livre, né? É pra ser um pace leve. Então vamos tentar manter em Z2 até 159. Já tá 163. Tô tentando baixar correndo, mas ainda tá um pouquinho descontrolado. Hoje a temperatura não tá tão alta, mas também não tá tão baixa, tá uma temperatura boa. Tá uns 13, 14. Aqui no sul, com bastante umidade, chega a ser uma temperatura boa também pra correr. Tem uma leve brisa, mas tá transportável. Foi mais ou menos nessa temperatura que a gente correu a meia maratona em Porto Alegre. 13, 14, 15. Quilômetro 2 deu 8 e 10. Tô dando uma caminhada agora, porque o batimento subiu demais. E o cara gravando e correndo, o cara não controla muito bem. Então tô deixando dar uma caída de novo pra poder voltar. Mas aquilo que eu tava falando lá na terça-feira sobre o controle do batimento cardíaco e tal, hoje já tá bem melhor. Eu já tô conseguindo correr no ritmo leve e o batimento já tá caindo um pouco. Ainda não é o suficiente para eu correr por distância um pouco mais longa e ele caiu o suficiente para cair em Z2. Mas eu já tenho notado isso. 7h30 eu tô correndo, o batimento tá levando 8h20, trotezinho bem leve que eu tô agora, 8, 7h50, ele já começa a baixar um pouco. Não, cara, não faz assim. Não faz assim, tem um buraco ali, o cara quer sair, velho. Não faz assim. Eu tinha que parar por causa do cachorro, né, velho? Acontece. Mas é isso aí, já tô conseguindo controlar um pouco melhor o batimento. Quilômetro 3, deu mais ou menos 8 também. Não peguei aqui certinho, mas deu uns 8 e pouquinho também. Vamos lá. Quilômetro 4, 8h32. Bem suave. Caminhei bastante também. Tentando pegar o máximo de rua plana possível. Não pegar subida e descida. Esse não força muito. Mas mesmo assim a gente acaba forçando. Quilômetro 5, 8h50. Peguei uma subida agora feroz. Então deu pra dar uma diminuída a mais. KM6, 8h26. Primeiro gelzinho. Vou mandar pra dentro. Acho que eu vou tomar um só, porque não vai dar tempo do outro agir também, né? Então, com 50 minutos a gente toma o primeiro, depois é só dar ali. Então vamos lá. Quilômetro 7, 8h25. E é engraçado o corpo do cara, né? 8h20, alguns pontos 7h50. Nesse pace, eu vindo.
E por alguns minutos eu corri nesse tempo sem olhar pro relógio, mais de meio quilômetro, e o batimento tava 175 por aí. E cara, zero percepção de esforço forte, né? Tava muito de boa, muito. Aí o corpo do cara, né? Tipo, eu tô me sentindo bem, porém o meu cardiovascular tá trabalhando acima do que é necessário para o esforço que eu tô fazendo. Isso porque eu não tô treinado o suficiente, né? Daqui 2 semanas o meu alvo é que isso esteja um pouco mais controlado. Correndo a 7h30, batimento a 155, que é o meu tranquilo, sim. Pelo menos nos últimos 8 meses foi o que eu estabeleci de tranquilidade para o batimento cardíaco, com o peso que eu tô e com o treinamento que eu tava. Se eu baixar mais o meu peso para uns 90, eu tô com 98 agora, 85, 90, eu acho que o meu batimento cai lá para uns 140 e poucos. Tudo depende da forma como o cara tá treinando, se eu tô fazendo fortalecimento muscular, se os caras não vão me atropelar, né? É mais ou menos isso. Quilômetro 8, 8h37 pace. Vão ter que parar pra caminhar também. Eu moro em Canoas, Rio Grande do Sul. Sabe onde eu tô? Não sabe, né? A não ser que mora no Mato Grande. Aí vai saber onde é que eu tô. Bora. Falta 4. Quilômetro 9, pace 8h40. Na mesma levada de sempre. Falta 3. Estamos perto de casa. Vamos dar umas voltas pra ver se termina certinho na frente de casa. Aproveitar que tem que dar uma caminhada. Vou contar um pouco sobre o meu diagnóstico de diabetes o ano passado, em agosto, e como é que foi o meu tratamento no início e por que eu comecei a correr também. Na verdade eu já corria antes, mas era bem esporádico, não era nada com treinamento específico. Basicamente eu comecei a correr no quartel lá em 2010 e períodos esporádicos entre isso no período de 2010 a 2020 foram altos e baixos e mais tempo parado do que correndo, mas eu sempre procurei correr. E em 2020, na pandemia, eu botei na minha cabeça que eu ia voltar a correr com força. E foi quando eu cheguei mais perto de estar competindo, mas aí veio a pandemia. Eu continuei treinando na rua, em locais que não tinham muito movimento, né? E final de 2021 começou uma dor no quadril, muita dor no quadril. Com essas dores no quadril, eu dei uma parada de correr em 2021, 22 e 23. Eu tentei voltar a correr, não conseguia. A dor do quadril ficava cada vez mais forte e eu fui levando. Não botei em xeque. Eu já tô contando outra história, mas a história que eu tô contando é sobre como eu voltei a correr e como eu tive o diagnóstico de diabetes, e também isso combinou com várias outras coisas que me levaram ao momento que eu tô agora. Depois dessas dores aí diagnosticadas, eu cheguei no diagnóstico de impacto fêmur-acetabular. O que é isso? É o impacto do fêmur com o acetábulo, bem na ligação do quadril com a perna, no lado esquerdo. Basicamente estava num nível de artrose já muito forte e não adiantava mais fazer só fisioterapia. Então em 2024, no final de 2024, vocês verem como passou tempo e eu não fui fazendo nada, eu fiz a cirurgia. A gente tinha passado pela enchente aqui no Rio Grande do Sul, a gente foi severamente afetado, perdemos tudo. E no final daquele ano eu já estava com a cirurgia marcada, então fiz a cirurgia. E aí corta para 2025, algumas crises estranhas, meados de julho, começo de agosto, crise
primeiro dor abdominal e depois começou com muita sede, uns 5 dias assim, e eu resolvi ir no médico fazer um exame de sangue. E aí eu fiz o exame de sangue e deu que a minha glicose estava em 300 naquele dia. Provavelmente dias anteriores, que eu estava bebendo muita água, que eu estava com muita sede, eu já tinha adaptado a minha dieta. Não sabia o que era, mas pelas pesquisas que eu tinha feito parecia ser glicose. Então eu já tinha diminuído, aumentado a minha gestão de fibra e proteína, e diminuído o carboidrato e açúcar, mas não deu jeito. Depois do diagnóstico da diabetes, fui procurar endócrino, receitado metformina. Tava tomando 4 comprimidos por dia, 2 de manhã e 2 de noite, e mesmo assim não estava adiantando. A minha glicose não baixava de 150, 180, às vezes picos de 200, não baixava com a metformina. Terceira ou quarta consulta com um endocrinologista, ela veio com a sentença, não gosto de falar assim, mas ó, quilômetro 10, 919. Veio com essa bomba, né, na minha vida, que eu era diabético, tipo LADA, que é latente no adulto, é uma sigla lá em inglês. E basicamente eu ia ter que começar a tomar insulina. Comecei com a glargina, que é uma insulina mais rápida, quer dizer, é uma insulina mais lenta. Ela age bem devagar no corpo. E basicamente é isso. Depois eu comecei a tomar também a insulina rápida, de ação rápida. Essa é tipo 2 ou 3 unidades, é muito pouco. E quando a minha glicose tá alta antes das refeições. Então, é mais ou menos isso. Isso foi agosto do ano passado. Estamos em julho de 2026. Minha diabetes está completamente controlada. Não tenho nenhum tipo de crise de glicose alta. Só tenho às vezes a hipo, né? Que é baixo. Ele baixa demais. Mas é pouquíssimos episódios. É isso aí. Falta 3. Falta 3? Não, falta 2. 1 km e 800. Pessoal, acho que não vai dar pra completar os 12. Vou ficar nos 11. Falta 150 metros. Eu calculei mal hoje. Calculei mal. Tanto a quantidade de carboidrato que eu teria que ingerir, quanto a ingestão de água. Eu estava acostumado a fazer 12 km em 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10, 15 no máximo. Já está indo para 1 hora e 33. Eu estou muito mais devagar, óbvio. Fazia tempo que eu não treinava. Então vamos fazer 11 só porque eu estou um pouco tonto. Não vamos forçar não. Fechamos os 11. Esse último quilômetro não vi quanto é que deu, mas deve ter dado em torno de 9, que eu caminhei bastante. Então vai ficar por isso. Vou encerrar o treino aqui. Vou caminhando até em casa, ali tá pertinho. E é isso aí, para a semana. Vamos fazer um balanço depois aí. Mas deve ter dado aí uns 30 km talvez, um pouquinho mais até. Mas depois eu deixo aí os resultados da semana. Show! Treino finalizado, chegamos em casa sanos e salvos. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e para a próxima semana vão ser treinos bem difíceis, porque a previsão é de muito frio. Terça, quarta e quinta são os 3 dias que eu treino corrida na semana. Na sexta também tem, mas acho que na sexta vai estar mais tranquilo. Então vamos ver como é que vai ser na terça, na quarta e na quinta. Talvez eu tenha que treinar na academia, na esteira, não gosto. Fiz uma vez isso só, e foi no último treino que vocês viram na quinta ou na sexta. Na sexta-feira, eu treinei na esteira. Não foi um treino legal, não gosto de treinar. Mas se não tiver outra alternativa, vamos ver.
Então eu acho que para vídeo assim dessa semana é isso aí. Então, só para fazer um fechamento do vídeo da semana com os números que eu fiz. Foram 7 treinos ao total, 5 deles foram de corrida, 2 de musculação. Dos de corrida, um foi na esteira, né, e 4 na rua mesmo, né. Tive um total de 37 quilômetros e 190 metros percorridos, 5 horas e 17 minutos ao total de treinos entre corrida e musculação e 87 metros de ganho de elevação, pouco na elevação, né, porque eu faço esse fortalecimento na academia, então não há necessidade de fazer treinos de subida, né, mas pretendo colocar mais para frente treinos de subida também, que ajudam na preparação, na musculatura e tudo mais. Então, para essa semana é isso, até a próxima semana.